Estados Unidos garantem que uma nova fase da guerra começou, com um aumento drástico do poder de fogo e ataques ao regime iraniano, enquanto a polêmica envolta sobre a utilização de tecnologias de inteligência artificial vai se consolidando nos Estados Unidos, com possíveis punições para empresas que não concederem suas tecnologias para o Estado americano. Vai lembrar que o Irã ele responde a essas ameaças, garante que as suas tecnologias não foram ainda evidenciadas no campo de batalha, que vão entrar nesse momento, e com ameaças do ministro das Relações Exteriores, garantindo que está aguardando uma ofensiva terrestre por parte dos Estados Unidos para eles conhecerem a verdadeira derrota. Mas será que existe algum tipo de chance do Irã? Que, querendo ou não, do ponto de vista de comparação militar, é muito mais fraco que Israel e principalmente que os Estados Unidos. Será que os iranianos podem vencer esse conflito? Vale lembrar que o Trump garante que quer participar também da escolha do novo líder supremo do Irã, e por mais que pareça que não, isso tem uma mensagem importante sobre o futuro da guerra. E finalizar falando também sobre uma polêmica envolvida no envio de blindados franceses ao Líbano. Lembrando que o Líbano está sendo ameaçado, segundo a França, não só pelo Hezbollah, mas também ameaçado por Israel. Teremos uma guerra entre França e Israel? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, nesse momento de instabilidade global, está oferecendo nesse mês de março, que é mês do consumidor, uma promoção nunca antes vista na história. Eu estou falando de 5% de cashback na sua primeira conversão cambial, limitado, claro, né, a $40. Cara, não perde essa oportunidade. É a maior e melhor conta internacional do Brasil, é super simples, oferece as melhores taxas e ainda praticamente te paga para você converter os primeiros dólares. E utilizar ali, né? Ou como para guardar aí os seus dólares, ou em viagens internacionais, por exemplo, a Nômade aceita em mais de 180 países, só de baixar o aplicativo, que é gratuito, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, uma série de benefícios e também a possibilidade de usar o cartão de crédito da Nômade, que é o meu cartão de crédito, que me dá cashback em dólar, pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, dentre vários outros benefícios. Então, eu vou deixar para vocês o QR Code aqui na tela, link na descrição. Tem acesso à Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu sempre falo para vocês, uma guerra, principalmente uma guerra no mundo atual, mundo da globalização, mundo em que a comunicação é praticamente instantânea, a guerra não se dá somente no campo de batalha, mas também nas sanções, nas punições econômicas, no ganho ou na perda ali, né, de moral para a guerra das suas tropas, no convencimento dos aliados. Tudo isso faz parte. Então, a propaganda ela é muito forte nesse contexto. A gente vê isso por parte dos Estados Unidos e por parte do Irã. Se você procura, galera, declarações, tá, iranianas e declarações americanas, parece que são guerras diferentes que estão sendo disputadas. Por exemplo, os Estados Unidos anunciaram que eles estão entrando nesse momento numa nova fase da guerra, com um aumento drástico do poder de fogo e também ataques ao regime do Irã. Vai lembrar que o Brett Cooper, que é o chefe, né, do CENTCOM, ele anunciou que agora o objetivo é desmantelar o centro de produção de mísseis balísticos iranianos que podem ameaçar não só os Estados Unidos, as bases militares americanas, mas também Israel e os aliados regionais, e alegou que destruiu só nas últimas 72 horas 200 alvos e cerca aí de 30 navios de guerra. Um ponto que eu acho importante vocês se ligarem da importância, e aliás, até por isso, existe uma necessidade de regulação disso a nível global, que é a utilização da inteligência artificial no campo de batalha. Quando vão ser feitos ataques, é óbvio que existe toda uma preparação, existem pessoas da inteligência, um ataque conjunto Estados Unidos e Israel, ainda mais, coordenação da CIA com o Mossad, claro. Então são talvez dias, semanas para tomar os poderes de decisões. Hoje, com imagens satélites, com espionagem, cara, com todas as informações que são recebidas, você pode jogar isso em um algoritmo que, em questão de poucos momentos, vai te oferecer as melhores datas, os melhores posicionamentos, aonde que estão os centros mais importantes a serem atacados. Isso muda a dinâmica da guerra, ou seja, a inteligência artificial sendo utilizado para finalidades militares. Até por isso, rolou
na Índia, há pouco tempo atrás, uma conferência em que o Narendra Modi, o Lula, por exemplo, o próprio Macron, eles se pronunciaram em favor de uma espécie de regulação. Porque é óbvio que os países que tiverem mais tecnologias relacionadas à inteligência artificial vão se aproveitar muito mais disso, se configurando não necessariamente em países mais ricos só do ponto de vista econômico, mas países mais poderosos do ponto de vista militar. O medo é fazer com que esses avanços da inteligência artificial para finalidades militares forme um novo clube da bomba, ou seja, existem países que têm as armas nucleares e países que não têm as armas nucleares. Aí no futuro vai ser assinado um TNP da inteligência artificial, em que os países que já utilizam vão poder continuar utilizando e os países que não utilizam não poderão utilizar porque vai ferir os princípios, tal. Professor, mas a inteligência artificial, a gente percebe que ela ajuda a reduzir os danos para civis. Ah, é? É isso que a gente está observando no campo de batalha? Não é. Nem na guerra Rússia-Ucrânia, nem na guerra, por exemplo, do Irã, Estados Unidos, Israel. Ou seja, existe o medo das possíveis consequências e de uma possível elitização das tecnologias militares. A própria empresa Anthropic, por exemplo, foi uma das responsáveis tanto pela captura do Maduro, como também pelos ataques feitos contra o Irã, começou a restringir algumas finalidades militares, alegando que não vai disponibilizar, mesmo que seja para o Estado americano, a utilização da inteligência artificial para decisões sobre possíveis ataques, porque a inteligência artificial ela se baseia em algoritmos e talvez não numa lógica humanitária e nem para fazer dados de espionagem massiva de pessoas. Então, captura de dados, informações de civis, porque aí já entra numa seara perigosa de espionagem, enfim, da privacidade de cidadãos, né? O Trump começou a reclamar e colocando, inclusive, possíveis punições para a empresa Anthropic justamente pela não permissão da utilização dessas tecnologias. É um tema relevante para a gente discutir no futuro. Além disso, Pete Hegseth, secretário de Defesa, garantiu que hoje o poder de fogo dos Estados Unidos vai aumentar drasticamente, já que eles estão combinando com as forças de Israel os futuros ataques. Muito possivelmente ele está se referindo, já que o Trump garantiu que isso está acontecendo, Pete Hegseth também, que como houve grandes danos à marinha do Irã e também o comprometimento do espaço aéreo iraniano pelas forças iranianas, já que os sistemas de defesa foram atacados, caças iranianos foram também derrubados, existe a possibilidade dos Estados Unidos, com supremacia no ar, começar a utilizar os seus bombardeiros e utilizar as bombas gravitacionais para atingir também os bunkers. Seja bunkers utilizados pela elite política do Irã, sejam bunkers utilizados para depósitos de centros de enriquecimento de urânio, depósitos de urânio enriquecido, ou seja, os Estados Unidos planejam um novo momento do seu conflito. Vale lembrar que o Pete Hegseth também garantiu que se o Irã acha que os Estados Unidos não podem sustentar por muito tempo, é um erro de cálculo muito grave. Não há falta de determinação nos Estados Unidos, não temos faltas de munições e os Estados Unidos, por ser a maior potência militar do planeta, é quem define o cronograma do conflito. Ou seja, os Estados Unidos se colocando como, estamos tudo bem, o Trump falou, né, que de 0 a 10 está 15, o seu cronograma, a maneira como ele está enfrentando a guerra, e garantiu também que, pelo menos no momento, não existe a necessidade ou a intenção dos Estados Unidos de realizarem operações terrestres no Irã. Vai lembrar que eu trouxe para vocês ontem, e por mais que os Estados Unidos tenha falado que era falso, hoje praticamente confirmou que não os Estados Unidos diretamente mandam tropas, mas mais uma vez os curdos sendo utilizados como uma espécie de mercenários. Eu falei para vocês ontem que a CIA e o Mossad já vinham financiando grupos curdos, principalmente no Iraque, e esses curdos começaram a se mobilizar, já foram até atacados pelas guardas revolucionárias ali do Irã, para fazer uma incursão. Claro, com financiamento dos Estados Unidos e de Israel. Os americanos nunca vão admitir publicamente, nesse momento, que eles estão financiando e dando informações para esses grupos, porque é claro que isso pode gerar inimizades com Turquia e com outros grupos que veem os curdos como uma espécie de inimigos. Porque o sonho dos curdos é a formação do Kurdistão, é a autodeterminação do povo. Mas o Trump falou que ele vê com bons olhos a possibilidade dos curdos se rebelarem contra o exército iraniano. Professor, quer dizer então que os americanos não vão atacar por terra? Aparentemente, a princípio não.
Ontem, a gente teve uma entrevista do ministro das Relações Exteriores do Irã, falando que ele está aguardando os Estados Unidos. Que, aliás, hoje o Irã tem certeza que pode sim confrontar o exército americano e que vai ser um desastre para eles. O sistema todo do Irã está funcionando. Os comandantes que foram eliminados foram substituídos e o líder supremo também será substituído. O porta-voz, por exemplo, da Guarda Revolucionária Iraniana alegou que, nesse momento que os Estados Unidos querem colocar novos equipamentos, o Irã também quer fazer isso. Que ele vai introduzir novas armas que ainda não foram vistas pelo Ocidente. O Irã alega que, desde a Guerra dos 12 Dias, eles perceberam que não dava para confiar nos Estados Unidos, em Israel, e que está muito mais preparado do que ele naquele momento. Hoje, toda a população iraniana e a Guarda Revolucionária entende como uma luta sagrada e legítima. Novas iniciativas e novas armas iranianas que ainda não foram empregadas em larga escala estão a caminho dos Estados Unidos e do regime sionista. Ponto importante para vocês. O Trump, ele falou no seu pronunciamento que ele esperava rebeliões populares, não no primeiro momento, porque os ataques estão acontecendo, muito difícil que grandes manifestações em centros como o Teherã, que estão sendo alvo de ataque, né, acabem acontecendo, as pessoas vão querer se refugiar, mas que ele espera que o exército iraniano e que membros da Guarda Revolucionária que queiram fazer uma espécie de dissidência das forças iranianas vão ser perdoados, vão ser anistiados pelos seus atos, mas que abandonem o regime iraniano. Sendo sincero, de novo, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade e a propaganda é muito forte. Mas não existem relatos de muitos membros da Guarda Revolucionária ou do exército iraniano abandonando o barco, indo para o lado americano ou israelense da força, né? Ou seja, aparentemente esse apelo dos Estados Unidos não vem dando muito certo, pelo menos para as forças regulares ali do Irã. Professor, quer dizer então que você me está me falando que o Irã, que é um país sancionado, um país que tem uma inflação de 50% em 70% alguns produtos, que tem uma crise hídrica em Teherã, que é a principal região cosmopolita, a região metropolitana do país, vai vencer o exército americano e o exército israelense? Existe algum tipo de chance de vitória? Porque o ministro das Relações Exteriores desafiou os Estados Unidos. Vem aqui que a gente está esperando vocês para vencer vocês por terra e acabar com essa moral do exército americano como o principal exército do país, do mundo, aliás, né? Existe essa possibilidade do Irã vencer no campo de batalha? Vamos ser sinceros? Não. Numa guerra convencional, mas não tem a mínima chance. Professor, o Irã tem mísseis balísticos? Tem. Os americanos têm muito mais poderosos. Professor, tem inteligência iraniana? Tem. A inteligência israelense e dos Estados Unidos são muito mais avançadas. Do ponto de vista de uma guerra convencional, é óbvio que o exército iraniano, a Guarda Revolucionária, o líder supremo ou o conselho de especialistas sabe que não dá para vencer uma guerra com os Estados Unidos e com Israel. Mas eles têm pontos muito favoráveis, que se talvez não represente uma vitória militar contra os porta-aviões, contra o Estado de Israel, pode representar uma vitória moral, dependendo de como for se encaminhando o conflito. Como assim, professor? Se a gente pensar, por exemplo, para o Irã, o que mais interessa é um prolongamento do conflito. Aliás, a própria Guarda Revolucionária garantiu que eles estão prontos para um conflito de longo prazo. Quanto mais tempo durar a guerra, melhor para o Irã, pelo menos para os objetivos geopolíticos. Claro que do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, os custos eles são elevados. Mas por que eu falo isso? A gente fala, por exemplo, de bloqueio ao Estreito de Hormuz, bloqueio ao Estreito de Bab al-Mandeb pelos Houthis. Isso pode culminar em redução das exportações de petróleo e de gás natural e também de fertilizantes, fazendo com que energia e que alimentos fiquem mais caros. Alimento e energia mais caro é inflação no mundo inteiro, é subida dos juros, é impopularidade, é retração econômica. Tudo isso porque os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã? Ou porque não estão dispostos a coordenar com um possível novo regime iraniano? Não deixa o Irã ter o seu programa nuclear, nem que seja para fins pacíficos? Pressões políticas podem acontecer. Cara, é meio óbvio, né, que isso pode acontecer, entende? Toda vez, vamos ser sinceros,
A gente tem, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia acontecendo há 4 anos. Sabe por que não existe uma pressão tão grande para que esse conflito seja resolvido em curtíssimo prazo? Porque ele traz poucas repercussões econômicas globais, pelo menos assim, para grande parte do planeta. A partir do momento que a Europa começar a entrar numa crise econômica maior, ou que isso começar a impactar muito mais o mundo, tenho certeza que uma busca por uma resolução vai ser acelerada. A guerra no Irã tem um impacto econômico global muito maior. E é óbvio que o Irã sabe disso, que quanto mais se prolonga o conflito, vai ter um aumento do preço dos alimentos, aumento do preço da energia, aumento do frete, impopularidade dos políticos pelo mundo que não conseguem acabar com a guerra, e isso é uma vantagem para que exista uma pressão contra Israel e Estados Unidos por uma negociação com o líder supremo, né, o novo Ayatollah que deve assumir como líder supremo. Outro ponto, custos militares. A gente tem hoje a informação que já foram utilizados 800 sistemas de defesa Patriot na guerra, em o quê? 7 dias de conflito. Durante os 4 anos, a Ucrânia não utilizou esses 800 sistemas. Sabe por quê? Além dos mísseis que o Irã utiliza, os Shaheds, os drones. Os Estados Unidos não estão preparados para lidar com uma guerra de drones. O drone, ele custa US$ 1, proporcionalmente, enquanto um sistema de defesa pode chegar a custar US$ 25. Os custos deles são muito maiores. É uma guerra de desgaste. O Irã tem um monte de mísseis um pouco menos, né? Mas tem bastante drones, e isso vai sobrecarregando o sistema de defesa. Isso vai gerando uma sensação de insegurança no Kuwait, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Bahrein. Aliados ali que estão sendo atacados e com seus sistemas de defesa sobrecarregados. Tanto que os Estados Unidos estão pedindo ajuda para a Ucrânia, para o Zelensky disponibilizar o seu know-how ao longo de 4 anos de guerra, como combater os sistemas de drones. Os Estados Unidos aparentemente não estavam preparados. Mesmo que eles consigam abater os drones, é impensável manter uma guerra de longo prazo com Patriot defendendo o drone, porque isso combina numa baita crise, aumento de gastos militares extremamente elevados para o Irã. É uma vantagem para o regime iraniano. A gente pode falar, por exemplo, que esses ataques, tanto a bases como a infraestrutura, podem comprometer os países do Golfo. Seja na questão, por exemplo, de dessalinização de água do mar, seja na questão, por exemplo, da produção e exportação dos seus combustíveis fósseis, o Kuwait, o Catar paralisando a produção de gás, comprometimento no sistema de acesso à água potável, vai fazer uma pressão para que os países do Golfo se mobilizem em favor de algum tipo de solução para essa guerra, podendo acelerar uma pressão contra Israel e Estados Unidos para que seja feito um acordo, mesmo sem a troca do regime iraniano. Outro ponto, se a gente for pensar nos custos políticos, nos Estados Unidos, a gente só tem, já conversei com vocês, só 25% da parcela da população que apoia essa ofensiva. Quem é maga mesmo, o Make America Great Again, não entende que os Estados Unidos estão fazendo uma operação contra o Irã muito mais para defender Israel do que o próprio Estados Unidos. Então é Make Israel Great Again, não é Make America Great Again. Eu estou falando, por exemplo, do Tucker Carlson, que é um comunicador importante, polêmico, né? Mas importante dos Estados Unidos, senadores, deputados que estão inconformados, como que os Estados Unidos estão causando uma crise econômica global, disponibilizando ou eliminando, né, matando ali militares americanos, num conflito que é regional do Oriente Médio, entende? Então esses custos políticos também podem acelerar. O Irã, lembrando, não é qualquer país, tem uma grande força armada com cerca de 610 mil militares na ativa e uma série de aliados regionais, como a Jihad Islâmica, como os Houthis, como o Hezbollah, que por mais que sejam mais fracos que os Estados Unidos e Israel, mas podem infligir danos, fazer atentados contra aliados americanos e israelenses na região, é uma preocupação, né? Se a gente for pegar ao longo da história, a própria guerra Irã-Iraque talvez seja, óbvio que os contextos eles são diferentes, as tecnologias são diferentes, os interesses também, mas assim que acontece a Revolução Islâmica de 79, os Estados Unidos financiam o Iraque, na época influenciado por Saddam Hussein, olha a hipocrisia da geopolítica internacional, né? Pô, cara, foram 9 anos de guerra, de 80 até 89, sem uma resolução, sem uma vitória, com os Estados Unidos apoiando as forças do Iraque para derrubar o regime dos ayatollahs.
E aí, será que hoje consegue isso? O Irã é muito complexo, 4 vezes maior que o Iraque. Uma região que tem bastante deserto, regiões montanhosas, invasões por terra são muito complicadas, poxa, no território iraniano, entende? O Irã, por exemplo, isso é um ponto importante também. Poxa, o próprio Trump falou isso, né? Vamos começar então manifestações por conta de ataques contra o regime dos ayatollahs, sistemas de mísseis, símbolos políticos. Mobilizações de quem, galera? Da população civil? Acho que é importante. E já trouxe para vocês, tá? Eu não defendo o regime dos ayatollahs, acho que é um regime opressor. Toda vez que mistura política com religião dá problema. Mas a minha análise, ela não está sendo feita base em torcida, e sim em concretude, né? Geralmente, quando você tem a tomada de um poder, isso se dá por partido político de oposição, isso se dá com uma mídia organizada, com membros da sociedade civil. O Irã conseguiu desmantelar sistemas de oposição durante 47 anos do regime fundamentalista. Será que existe hoje algum grupo que possa vir a tomar o poder? Ou será que a gente vai ter uma fragmentação territorial dos baluches, dos azeres, dos hebreus, dos persas, dos árabes, dos curdos, vários grupos que atuam no Irã? É o medo também. O Irã é um país importantíssimo para a economia global e para a geopolítica internacional. Ou seja, o Irã aposta num desgaste para que os Estados Unidos se sintam obrigados a negociar com o regime iraniano. Com o regime iraniano, que talvez tenha que fazer algumas concessões, mas sem a queda do regime. Por isso que eu trouxe que as próprias palavras do Trump, colocando que nós, Estados Unidos, a gente quer participar da escolha do novo líder, nós não queremos ter que voltar a cada 5 anos. O filho do Khamenei, por exemplo, é inaceitável, um peso morto, segundo o Trump. É preciso estar envolvido, como eu fiz com a Delcy Rodrigues, por exemplo, na Venezuela. Entendam que a comparação é ótima, do ponto de vista da didática do que eu quero explicar para vocês. O regime bolivariano, ele não foi destituído na Venezuela. Mas, claro, hoje você tem a Delcy Rodrigues, que troca retrutadas, sei lá, né, como chama aí a nova plataforma, elogiando o Trump. O regime bolivariano tá lá. Mas a troca de elogios. O Trump, colocando que ele quer participar da escolha de um novo líder supremo do Irã, ele está falando que talvez ele não queira, não seja o objetivo principal, a queda da República Islâmica, ou a queda do que significa o regime do Irã. Se nós tivermos um Irã que coopere mais com os Estados Unidos, que faça algum tipo de acordo para limitar o enriquecimento de urânio, que pare de vender tanto petróleo assim para os chineses, possivelmente os principais objetivos, talvez haja algum tipo de coordenação. Ou seja, um cansaço pode obrigar o Trump e Israel a engolir uma república islâmica, entre aspas, mais moderada. Acredito eu que o Irã veja isso como uma vitória. Para finalizar, um ponto polêmico aí para vocês também está relacionado a declarações do Macron. Eu trouxe para vocês que o Macron estava disponibilizando para um grande aliado regional, que é o Líbano, apoio. E o Líbano realmente pediu esse apoio e vai receber, com equipamentos militares sendo enviados. A grande questão é que o Líbano ele está sendo atacado não pelo Irã, ele está sendo atacado principalmente por Israel. Claro que Israel alega que é porque existe o movimento Hezbollah ali, mas é Israel que está fazendo uma incursão. Se a França está disponibilizando blindados e o Macron está garantindo que é para Israel não colocar o Líbano na guerra, não envolver um país que já sofreu muito no passado por conta de conflitos regionais, o Macron está falando o quê? Que ele vai defender o Líbano de uma ofensiva israelense, de uma incursão no sul do território? Pode dar uma certa polêmica entre França e Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.